Olá, galerinha! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Biologia com Tia Léo. Essa semana eu vou colocar para vocês alguns vídeos com dicas, as biodicas da Tia Léo, onde vocês vão aprender um pouquinho de cada conteúdo de forma relâmpago, de forma bem rápida. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Qual a importância e como a gente identificar que estamos saudáveis? Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, não é a ausência de doença. É um bem-estar físico, emocional, social. Ou seja, você tem que estar bem como um todo, no geral, não só o funcionamento do seu corpo, porque a ausência de doença o nosso corpo está funcionando em homeostase, em equilíbrio. Para que isso ocorra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma alimentação saudável, é a prática de atividades físicas. Tudo isso vai trazer para a gente um bem-estar físico, consequentemente emocional. E aí, a gente precisa compreender a importância da gente comer os diversos tipos de alimentos que a gente tem, porque cada um deles vai ter um valor nutricional importante para cada função que o nosso corpo vai desempenhar. Outra coisa importante que a gente vai falar um pouquinho e que para a gente que está nessa idade, eu estou me colocando como vocês, para vocês que estão na adolescência, é importante conhecer as infecções sexualmente transmissíveis. Há pouco tempo vocês conheciam como DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Mas essas infecções, elas podem ser transmitidas a partir das relações sexuais, da contaminação através da transfusão de sangue e ainda o compartilhamento de seringas, quando as pessoas são usuárias de drogas. Então, é importante a gente entender que a prevenção é o melhor remédio. Da transfusão sanguínea e do compartilhamento de seringas. Então é importante a gente entender, como jovem, que nós precisamos ter uma vida sexualmente ativa de forma segura. Então, se você decidiu hoje ter uma vida sexualmente ativa, se informe, procure um médico. No posto de saúde do seu bairro, eles vão lhe dar preservativos, onde você vai utilizar. O preservativo, gente, ele não previne só a gravidez. Ele previne doenças sexualmente transmissíveis, que não é mais chamada dessa forma, são infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai estar sempre fazendo esse paralelo, porque nos livros didáticos vocês ainda estão encontrando doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando vocês forem pesquisar a respeito, poucos livros, poucos artigos ainda vai falar essa terminologia nova, porque é bem nova, certo? Então é importante a gente se conhecer, você conhecer o funcionamento do seu corpo, como é que o seu corpo funciona. Quando você chega na puberdade, aqueles hormônios que aparecem, que vai trazer a libido, que traz o desejo sexual, mas é importante que a gente tenha orientações e que essas orientações venham das nossas famílias, venham do convívio com a família, com conversas, com diálogos. Eu vejo muito hoje ainda, muitos jovens buscando informações em locais inadequados e acaba tendo a informação desencontrada. Hoje na Paraíba, mais precisamente em Campina Grande, nós temos um índice muito alto de jovens grávidas, de gravidez na adolescência. Então é muito importante a gente entender que a prevenção ainda é o melhor remédio. Então se informe de forma adequada. A gente, durante a videoconferência essa semana, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre o que é saúde, sobre o tipo de alimentação, como é importante a gente ter uma alimentação saudável, rica em lipídios, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, quais são as principais fontes desses alimentos. É muito importante. E aí a Tia Léo vai trazer para vocês as biodicas da Tia Léo.
Essas dicasinhas hoje a gente vai dizer a importância, por exemplo, de se alimentar de lipídio. Você vai dizer, professora, lipídio é gordura, mas é importante porque os lipídios vão fornecer o colesterol, que vai estar lá na membrana plasmática da célula, e é importante. Os lipídios fazem parte da constituição da membrana plasmática. Vocês sabem que a membrana plasmática ela é lipoproteica, é formada de lipídios e proteínas. E de onde a gente vai tirar tudo isso? Dos alimentos. Então é importante sempre a gente ter uma alimentação adequada e saudável. Para quê? Para a gente manter o nosso corpo funcionando de forma bacana, tá certo? Outra coisa importante, os hábitos de higiene. Eu não vou repetir tanto porque nós já falamos sobre isso em alguns dias atrás. Nós falamos que a nossa contribuição para o ambiente é a gente tendo hábitos saudáveis, colocando o lixo no lugar adequado, a gente fazendo bem a higienização dos alimentos, a gente vai diminuir também o risco de contaminação com essas doenças infecto-contagiosas. Lembra que nós conversamos sobre isso e que as doenças elas podem ser transmitidas através da água, da alimentação e do contato direto com o outro. Então essas doenças infecto-contagiosas, elas são evitadas quando a gente tem hábitos de higiene saudáveis. Importante a gente entender, nós fazemos parte de uma escola integral, onde a gente passa o dia todo na escola. Então é interessante a gente ter hábitos saudáveis, por mais que a gente tenha algumas restrições na escola, mas a gente consegue lavar as mãos, lavar o rosto, lavar os alimentos que a gente leva para lá, a gente consegue escovar os dentes. Então vão ter hábitos de higiene que a gente vai conseguir manter mesmo em uma escola integral. Então é importante para a gente ter todas essas informações em nossas mãos, para que a gente tome as melhores decisões quando se fala de manutenção da saúde, respeito ao próximo. Porque quando eu estou tomando medidas de combate ao contágio de algumas doenças, inclusive ao corona, que é a que a gente está vivenciando hoje de forma mais alarmante, e a gente precisa ter sempre em nossas mãos informações que nos levem a manter a nossa vida de forma saudável. Gente, um cheiro bem grande. Espero por vocês na nossa videoconferência na sexta-feira. E vou deixar um recadinho que está aqui no quadro. Minha filha fez esse desenho hoje, né? Fiquem em casa. Então,